Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. É mais um maravilhoso dia concedido por Deus Pai Todo-Poderoso a todos vós, a todos nós. Página do YouTube, se inscrevam aqui na página, deem o vosso like, ativem as notificações em todas, deixem os vossos comentários e para saberem também sempre quando saem vídeos novos aqui no canal, que é quase todos os dias, não é? Com certeza que sim. Acima de tudo, aqui estamos. Aqui estamos é mais uma rica e feliz oportunidade nas nossas vidas, jornadas e caminhadas. Com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, com a iluminação de Jesus Divino e Amado Mestre, com a proteção da Virgem Santíssima, com a iluminação, a bênção, a proteção dos nossos mentores espirituais, que fazem parte da vossa vida, que fazem parte da nossa jornada, que fazem parte da nossa condição física. Aqui, quer sejamos médiuns, quer não sejamos médiuns, não importa. Somos físicos, estamos nesta terra, neste planeta, temos connosco, não importa a religião, a crença, a fé, temos connosco um mentor espiritual. Claro que ao longo dos tempos, não é? Ao longo da nossa caminhada, jornada, iremos aflorando outras condições, ou não, mediúnicas, para termos algum conhecimento espiritual. Algum conhecimento espiritual. E nós aqui estamos hoje, como sempre, hoje tirado deste livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a nossa alma, que se considere cativa da carne, para que esta prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis que se encontram ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas defrontam-se, o dos astecas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amor e econômicos no gozar. Onde está, então, a sabedoria? Onde está, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos investigadores, demonstrando-lhes as relações que existem
entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se encontrarem numa dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caricativos para com o vosso próximo. Não. A perfeição não está nisso. Está em toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus. É o único de alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, não é? Quinta-feira, não é? Quinta-feira, dia 1, não é? Dia 1. Salve Deus, já me perdia no tempo. Dia 1 de julho, primeiro do mês de julho de 2021. Estamos aqui, vivos, com muitas dificuldades, não é? Físicas, espirituais também, porque nós todos os dias lidamos com seres espirituais, seres físicos e seres espirituais na sua complexidade, das mais variadas formas. É por isso que nós estamos aqui para enfrentar a nossa vida física, que às vezes poderá não se mostrar muito fácil, com algumas angústias, com algumas tristezas, por conta do ser físico, às vezes por conta do próprio, outras vezes por conta de outros, não é? É isso. Mas nós, que a cada hora que passa nós sofremos alterações espirituais, porque as alterações físicas também acontecem, nós a cada segundo que passa algo se muda e algo se altera em vós, quer seja físico, quer seja espiritual. Às vezes uma notícia, às vezes um confronto, às vezes uma desatenção, às vezes uma zanga, nos nossos lares, relacionamentos, nos nossos empregos, enfim, por os mais variados, não é? As mais variadas condições. E nós às vezes temos tantos casos. Nós, na nossa individualidade, nós já transportamos tantas condições espirituais mal resolvidas, que esta vida que nós estamos é muito importante. É muito importante para nós resolvermos as questões mal resolvidas, ou que transportamos a nossa bagagem do passado, porque nós viemos aqui para nos reajustarmos e aperfeiçoarmos.
Aperfeiçoar-nos não quer dizer que seja fisicamente. Não, não é fisicamente, com certeza que não. Será sempre espiritualmente. E nós somos médios, não é? Já todos nós sabemos, ouvimos falar em desobsessões, não é? Em obsessões, não é? E tem o trabalho desobsessivo. Tem o trabalho desobsessivo, mas também tem o trabalho desobsessivo incompleto ou até mal sucedido, não é? Porque é muito comum às pessoas, aos médiuns inclusive, aos médiuns que desconhecem, às pessoas no geral, que desconhecem, né, os complexos problemas existenciais que cada ser encarnado, nós, físicos, ou desencarnado, carrega em si, na sua própria essência. No nosso perispírito, na nossa matriz, nós já carregamos uma bagagem grande. É difícil, é muito difícil, nós às vezes não sabemos o que nós transportamos, quanto mais às vezes dos outros. Torna-se difícil nós sabermos o que cada um carrega, não é? Então, há muita gente que acharem que todos os casos de obsessão, isto é, influência negativa e até de alguma pertinência de um ser sobre outro, não é? Que possam ser solucionados por completo. Pois é. Inclusive há condições de cobranças, inclusive, não é? Do qual nós temos esse trabalho maravilhoso, magnífico, não é? E até nas mesas evangélicas, aqueles irmãozinhos que se deixam elevar, não é? Muitos querem voltar ao mundo físico, sabem? Eles vão lá, são tratados, cuidados e depois voltam. É o mesmo que nós temos a oportunidade em determinados trabalhos de nos confrontar. Não é bem o termo, eu estava aqui à procura do termo certo, com um cobrador, não é? Cobrador esse que normalmente se deixa evoluir, se deixa elevar, se deixa até uma casa transitória, até um outro plano, até um hospital, até uma colónia, até, enfim, deixa-se ir ser tratado, mas muitos, eu tenho situações comigo, vós devereis ter convosco, há muitos casos que aquele cobrador ele não abalou por completo, porque ele acaba por dizer que ficará vigiando cada um de nós, lá do sítio onde se encontra, o que quer dizer que essa cobrança não está completa. É igual às obsessões. Há muitas obsessões que não ficam completas. Infelizmente, porque isto eu digo assim, infelizmente, não é? Não é essa a realidade de muitos trabalhos de obsessão, de cura desobsessiva. Às vezes é bem realizada, mas não fica completa. É essa a realidade. Porque enquanto existirem atitudes levianas, desatinos, paixões aqui poderei pensar numa condição, paixões descontroladas, não é? Carregadas de insensatez, não é? Enquanto existir o orgulho, o egoísmo, o ego, a vaidade, de uma forma tão exagerados, desta forma existirão sempre causas de problemas obsessivos, com amplas
repercussões em ambos os planos, no planeta físico e no plano espiritual, em ambos os planos de existência, e não muito raramente para várias reencarnações. Não é muito incomum que pessoas tratadas de processos obsessivos, não é? Que tenham tido uma recaída. Tiveram uma recaída, porquê? Por não terem, inclusivamente, modificado substancialmente a sua conduta, o seu caráter, acreditando, inclusivamente, que uma aparente ou provisória mudança, às vezes, de hábitos, não é? Afasta por completo os desarranjos, vamos lá, de relacionamento entre uns e outros, entre uns seres e outros. Pode, inclusivamente, pode até acontecer, e realmente até acontece, que os ditos obsessores, eles até se poderão afastarem após as orientações recebidas nos trabalhos, nas sessões espíritas, encaminhando-se para uma vida inclusivamente mais feliz, em regiões da espiritualidade maior, onde, reingressando na vida material, reingressando o espírito na vida material quando oportuno, não é? Mas salva Deus. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, mas há também situações em que os adversários, os nossos adversários invisíveis, não é? Do mundo espiritual, do mundo etérico, se afastam aparentemente convencidos de que devem realmente modificar as suas condutas, a sua personalidade, o seu perispírito, mas que na verdade eles apenas estão usando de um recurso muitas vezes simples e muitas vezes até eficaz, que nós poderíamos chamar de um recuo tático. Vamos lá. Um recuo tático para quê? Para um novo assédio espiritual. E quando é que acontece esse assédio espiritual? Pois é no momento oportuno, porque os espíritos, é no momento oportuno. Os espíritos, eles veem a nossa mente, veem os nossos pensamentos, veem a nossa afinidade, veem tudo o que se passa em nós. Então, eles esperam um posicionamento no mundo espiritual, esperando o momento oportuno. Entretanto, se porventura o ex-obsediado não mudar efetivamente os seus hábitos, as suas atitudes mentais, não é? Mentais, porque aqui é mental, é psíquico,
espiritual, acima de tudo mentais, permanece um forte candidato, com certeza, a novas perturbações espirituais, pelo facto de manter-se desta forma vulnerável a determinado tipo de seres invisíveis, a determinados tipos de espíritos, sem nenhuma evolução, sem nenhuma luz. Nós temos que nos cuidar, tratar, higienizar. Não é nós deixarmos para dentro de nós acumular tanta coisa negativa, não é? Porque do mundo espiritual, eu não consigo ver o vosso pensamento, não consigo ver, mas do mundo espiritual se vê, por afinidade eles veem, os nossos irmãozinhos, não é? Os nossos amigos invisíveis, não é? Aqueles com quem vós partilham as mesmas ideias, partilham as mesmas tendências. Então, desta forma, o que acontece? Trata-se de vibração, trata-se da sintonia mental, das afinidades emocionais e, desta forma, psicológicas. Porque tudo age por afinidade. E como eu ainda ontem falei, em outras alturas, nós temos que estar numa estação de rádio a condizer com a condição, com a situação, não é? Com certeza que sim. E assim sendo, nós teremos que estar numa verdadeira harmonia, equilíbrio, porque se nós tivermos numa afinidade, nós somos físicos, nós estamos com afinidade de certeza, aqui com alguns seres do mundo espiritual. Cada um de nós está, de certeza, quer seja nos padrões elevados, quer seja nos padrões não elevados, quer seja nos mundos de luz, quer seja nos mundos sem luz, não evoluídos. Nós, ser físico, estamos, de certeza, em harmonia e com afinidade emocional, psicológica, em algum plano etérico. Pois é. Dentro dessa realidade cotidiana nossa, não são raros os casos de obsessões, não é? Parcialmente, muitas vezes resolvidas, muitas vezes amenizadas, inclusivamente, dando umas tréguas, assegura para que os envolvidos se melhorem. Pois é, melhorem retemperando o seu ânimo, dando tempo para as reflexões necessárias às mudanças das suas rotas, dos seus destinos, das suas respectivas vidas, porque nós temos a nossa vida, o espírito também tem a sua individualidade, a sua vida, a sua trajetória, só que está agarrado de certa forma, de certa maneira, está agarrado a este mundo físico que às vezes se torna difícil largar o mundo físico, porque fica obsediando
Às vezes até é o ser físico que os puxa, esses espíritos, porque ainda não têm nenhuma luz, e fica puxando a sua sintonia, a sua vibração, a sua harmonia. Nós teremos que, com certeza, lembrar de quem já partiu, com amor, com carinho, e levar o pensamento a Jesus, a Deus, fazer preces. Então nós temos que realmente temos que pensar as nossas vidas, e o espírito também, o que tem acumulado no seu ADN, não é? No seu perispírito, também se libertar de algum peso kármico que tenha lá no seu espírito. Porque quantas vezes nós pode-se observar que o afastamento entre obsessor e obsidiado às vezes é o suficiente para a reflexão sobre muitos acontecimentos, e inclusivamente dando a possibilidade de nós e eles experimentarmos uma vida sem aquele mútuo, vamos lá, peso, aquele tormento, viabilizando desta forma nós. O quê? Viabilizando o quê, afinal? O que é que faz a diferença em nós? Pois é, viabilizando o amor, viabilizando o perdão, viabilizando a humildade e a tolerância, viabilizando o entendimento e até, salve Deus, meus irmãos, o reatamento de relações, já que em muitos casos é o desamor e não o ódio o motor do processo, muitas vezes obsessivo. Pois é. Tais situações de cura ou de alívio temporário, não é? Temporário dos processos obsessivos, às vezes deve-se a um simples facto, muitas vezes incontestável. A desobsessão é um processo de autocura. Depende, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, depende essencialmente de uma reformulação de conceitos acerca da nossa vida e das relações humanas, de mudanças às vezes que nós poderemos julgar, achar profundas, não é? Definitivas e até às vezes para uma melhoria radicais, que nós poderemos achar de radicais procedimentos, muitas vezes evitando-se aqueles que se predispõem muitas vezes ao desequilíbrio existencial, à não compreensão dos fatores espirituais mediúnicos, da espiritualidade, desses mundos, dessas dimensões, dos seres espirituais. A nossa mente, o nosso livre-arbítrio, a nossa mente, livre de muitas vezes de simbioses com seres igualmente perturbados ou perturbadores, porque aqui tem as duas condições. Às vezes poderemos ser nós os perturbadores e às vezes poderemos ser nós os perturbados, porque nós também poderemos ser um cobardor, podemos estar
em cima de alguém. Pois é. E do outro lado sente. Pois é. Pois depende sempre da nossa mudança de faixa vibratória, de harmonia, de equilíbrio, de paz, de sossego, do ser físico ou espiritual em processo de recuperação espiritual. Pois é, do contrário, meus irmãos, minhas irmãs, do contrário, serão inevitáveis desta forma as recaídas em novos processos de obsessão e, muitas vezes, repetidos tratamentos tal qual ocorre com as doenças físicas comuns, quando não são tomadas as medidas, às vezes de prevenção, não é? Não se surpreenda aí, vós desse lado, não se surpreenda. O meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, que me vê, quando tomar conhecimento de pessoas que recaíram em perturbações espirituais, né? Isto após demorados tratamentos, porque há pessoas que levam muito tempo a fazer certos tratamentos de cura desobsessiva. Há casos que levam muito tempo. Há casos que não é numa consulta, não é numa sessão, não, eu conheço casos que levou 1 ano, eu conheço casos que levou 2 anos, pois é, até finalmente ficarem curados, tratados, pois é, porque os tratamentos podem demorar, os tratamentos, ou até podem ser provisórios, né? Os afastamentos de fatores, a ausência de fatores que dão causa a tais situações. Das duas uma. Ou o tratamento foi ineficaz, o médium que tratou embora seja assistido por um mentor, não é? Mentor espiritual, mas é um médium que tratou, que poderá não estar na sua melhor condição, na sua melhor harmonia. Então o trabalho pode ser ineficaz, pois é. E se porventura até foi, então deve ser porque a duração do tratamento não tiveram condições de reabilitar as partes envolvidas, que é a parte física e a parte espiritual, o ser físico e o ser espiritual, porque temos que ver uma coisa, está-se aqui tratando 2 situações ao mesmo tempo, é o ser físico, o paciente quando vai a uma consulta, não é só por ele, não, é porque sente que algo está mal, espiritual. As 2 partes estão envolvidas, as 2 partes precisam de tratamento, o ser físico e o ser espiritual. Tem que mudar muita coisa nas 2 partes. Quem é que vê essa condição? É os nossos mentores, não é? Com a sua energia, a sua sintonia, o seu saber, o seu conhecimento, a sua visualização para o ser físico, para o ser espiritual, porque, enfim,
as duas partes estão envolvidas. Então tem que haver a reabilitação, reabilitar as partes envolvidas. Ou então as partes envolvidas, as duas partes, não se dispuseram efetivamente a pôr fim aos próprios sofrimentos que vêm passando, que poderão ser dos mais variados sofrimentos. Pode ser na nossa vida física, nos relacionamentos, pode não dormir, pode não comer, pode não ter vontade de nada, pode não conseguir manter um emprego, pode não conseguir manter um relacionamento, só está bem se zangando, chateando, aborrecendo, só está bem julgando, só está bem se envaidecendo, só está bem retirando de si o seu ego, enfim. E o espírito também. E o espírito também tem que mudar a sua condição. Então tem que pôr fim, as duas partes têm que pôr fim ao seu próprio sofrimento. Às vezes, os reajustes, as dívidas, as cobranças, pois é, renunciando desta forma ao ódio, à raiva, à agonia, ao desespero, ao desamor, à vaidade, ao orgulho e, muito importante também, ao amor próprio, né? Ferido, aos rancores e ressentimentos surgidos frequentemente sem razão nenhuma, sem razão aparente alguma. Isto não da intenção de prejudicar, mas pela invigilância ou até às vezes, muitas vezes, a ignorância ou até mesmo por causa de algumas doenças. Por causa de algumas doenças. Depressão é uma delas, não é? Pois é, que se vai acumulando, vai criando uma bola de neve. Então, como se vê, sem a mudança de conduta moral, mental e espiritual, não se pode chegar a lado nenhum. Não se pode chegar a lado nenhum. Pensar na impossibilidade de processos de perturbações espirituais, elas podem existir a qualquer hora, a qualquer momento. Eu estou gravando este vídeo. Se vocês soubessem, se vocês vissem o que se passa aqui, se vocês vissem o que se passa aqui e o que se passa aqui, vocês ficariam surpreendidos. Pois é. Mas nós temos que jogar de mãos à nossa fé, ao nosso, vamos lá, não é bem à nossa condição mediúnica. Ia falar outra palavra, mas esta é que é a palavra certa. A nossa condição mediúnica. E jogar, vibrar, chamar os nossos mentores, que são esses mentores espíritos igualmente evoluídos. Pois é. As perturbações mentais, espirituais, não é? Pois é. Aqui o equilíbrio depende, como eu já disse, da nossa faixa vibratória, na qual o ser predominantemente vive, e os tratamentos de desobsessão são meios para se atingir um fim, não é? Em que em última instância depende dos envolvidos. Às vezes a simples e sincera disposição individual em mudar os padrões mentais são suficientes para o sucesso
deste processo desobsessivo com a manutenção de boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. A Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros, tem ali atrás, não é? Entre outros, boas leituras, boas atividades, bons sentimentos e bons pensamentos. Nós, elevar o pensamento, como eu há pouco disse, a Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Maria, sua mãe, aos nossos mentores, a esses planos dimensionais, a esses mundos espirituais, a essas dimensões da espiritualidade maior, pois é, aos nossos mentores, dos mais variados termos, pois é, pensamentos positivos que acabam por arrastar aquele ou aqueles que se consideram credores a iguais mudanças de vida, e assim desta forma, meus amigos, minhas amigas, afetando positivamente a tudo e a todos que direta ou indiretamente se ligam a cada caso, porque cada caso é um caso. Não há dois casos iguais, não há duas situações iguais, não há. Como nós não temos nenhum dedo igual, como nenhum dia é igual, como não há dois seres iguais, com o mesmo ADN, como não há duas cobranças iguais, como não há duas obsessões iguais, não há. Como o tratamento não pode ser igual também. Como eu há pouco disse, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Muitas vezes eu deparo, vamos lá, nas consultas onde se vê que o paciente, vamos lá falar desta forma, abala, muito contente, muito feliz, muito alegre, porque está melhor, porque derramou ali com aquele mentor, não é com o Joaquim, com o Manel, com a Maria, não, com o mentor, derramou ali todas as suas angústias, tristezas, derramou ali, o mentor espiritual tocou lá na ferida, e no fim da consulta, o médium, nós, eu, podemos observar o contentamento do paciente. Mas ao mesmo tempo nós podemos reparar se esse contentamento é por muito ou pouco tempo. Porque 70% dos casos é por pouco tempo. Têm que voltar. É por pouco tempo. Têm que voltar a novas consultas, a novas sessões, a continuar, vamos lá. As pessoas muitas vezes não ligam, mas às vezes é a continuação do mesmo processo que veio da outra vez. Só que a pessoa se ligou inclusivamente na mesma afinidade, no mesmo pensamento, se ligou ao mesmo espírito ou aos mesmos espíritos. Caiu, aqui está, os espíritos muitas das vezes atrasam um pouco para dar um falso equilíbrio, melhoria, mas depressa voltam ao ataque. Porquê? Porque nós, ser físico, nós demos o acesso. Nós somos a peça fundamental para dar o acesso a quem quer que seja, a que espírito for. Aqui não importa
em que dimensão está, o que é que fez, o que é que não fez, está ligado a quê ou... Não importa. Não importa. O elo de ligação somos nós. Nós, por afinidade, entramos num padrão vibratório, numa frequência que demos acesso. De novo. E às vezes aquele camarada ainda traz mais um ou dois, para o caso se tornar mais complicado. Muitas vezes aumentando o desgaste físico, aumentando a confusão, aumentando o desequilíbrio, aumentando a mágoa, aumentando a desilusão na vida. Pois é, porque nós, debaixo do nosso livre-arbítrio, ou seja, debaixo do nosso livre pensamento, demos acesso. De alguma forma, demos acesso. Porque, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos, sem nenhuma luz, eles não estão aí para o vosso livre-arbítrio, ou para o meu. Não estão. Se nós descairmos um segundo, poderemos estar em equilíbrio, harmonia, 23 horas e 55 minutos. Só descaímos ali 5 minutos durante um dia. Só deixamos a nossa mente liberta a descair 4 minutos, 5 minutos. É o suficiente para estragar, às vezes, o trabalho de um dia. É o suficiente para vir estragar o trabalho do dia. Toda aquela complexa máquina que é o nosso cérebro, todo o elaborado de ginástica que nós fizemos durante o dia para se manter num caminho certo, não é? Numa energia, numa sintonia, num padrão energético vibratório, descaímos ali 4 minutos, eles automaticamente ficam sugando, chegam lá, deixam a semente fica em banho-maria e eles ficam ali também, porque nós, vós, ser físico, demos o acesso. Se nós não dermos acesso, com certeza que eles não têm acesso. Se nós não dermos acesso, os valos negros não têm acesso ao nosso espírito, à nossa mente, à nossa jornada, à nossa caminhada, ao nosso lar, ao nosso emprego, aos nossos relacionamentos de amizades, não têm acesso até em casos mediúnicos, na nossa condição mediúnica, porque muitas vezes se vai trabalhar todo contente, feliz, alegre, debaixo de uma obsessão. Vai-se debaixo do ego, da vaidade, não é? Vai-se trabalhar, nós teremos que ir trabalhar contentes para a espiritualidade maior, mas teremos que estar em sintonia, em harmonia. Melhor do que isso é quando nós chegamos aos tempos, ir ao Castelo do Silêncio, fazer a tal mesinha evangélica, não é? Uma ou duas, ir ao Castelo do Silêncio, para nos harmonizarmos. Fazer umas preces, sossegar, pensar o que é que estamos ali fazendo, o que é que vamos fazer. Não é chegar e trabalhou. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade, não é? Por esta rica e feliz oportunidade que Jesus divino e amado Mestre nos concedeu. E vamos aqui onde eu abri a Bíblia, não é?
o Salmo número 95. Mais um pouco era no Salmo que eu mais gosto, que é este, o 91. Mas calhou aqui, é este que eu vou ler. Exortação ao louvor de Deus, Salmo número 95. Para terminar em beleza, não é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Para terminarmos no dia de hoje, vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rechedo da nossa salvação. Vamos à sua presença com hinos de louvor. Saudemo-lo com cânticos jubilosos, pois grande Deus é o Senhor. É um Rei poderoso, mais que todos os deuses. Na sua mão estão as profundezas da terra e pertencem-lhe os cimos das montanhas. Dele é o mar, pois foi ele quem o formou. A terra firme é obra das suas mãos. Vinde, postremo-nos por terra, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. As ovelhas por ele conduzidas, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me provocaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto as minhas obras, durante 40 anos, essa geração desgostou-me e eu disse: é um povo de coração transviado, que não compreendeu os meus caminhos. Então jurei na minha ira: não entrarão no lugar do meu repouso. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, a Bíblia, que é, espero que o nosso amigo, irmão, que gosta muito de ler a Bíblia, não é? Que fique contente, porque é a Bíblia, é um livro lindo, belo, maravilhoso, que nos traz paz, conforto, harmonia e segurança, tal como este, tal como a Bíblia Espírita. Ontem esqueci-me de referir a Bíblia Espírita. Também há a Bíblia Espírita, não é? Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, e com isto 53 minutos, não é? Com isto 53 minutos. Quinta-feira, que maravilha! Dia 1 de julho de 2021. Será que nós, no dia 1 de julho de 1800, a gente estava cá? 1700, 1600, 1500, a gente estaria cá? Possivelmente sim, não é? Porque nós já viemos várias vezes. Nós não nos lembramos, não é? Pois é, nós não nos lembramos. Então, porque não nos faz falta? Porque se fizesse falta, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, amor, nos teria deixado o conhecimento. Como não nos faz falta, a única condição que importa agora é o melhoramento nesta jornada espiritual. É nisso que temos que nos focar. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Maria, Mãe de Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso, que os nossos mentores espirituais, os nossos familiares que nos amam, adoram, vos guardem, vos protejam neste fim de dia.
Então, que Jesus nos abençoe, não é? Que Maria, com o seu manto sagrado, ilumine, possa proteger todos os nossos lares. É impossível? Não é. Não é. Maria, com o seu amor, protege as nossas dificuldades, lares, caminhos, jornadas e angústias. Basta termos fé, acreditar. Então, que Jesus nos abençoe e que os vossos mentores os iluminem, guardem e protejam. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos marcar encontro para o dia 2 de julho. Já está ali, não é? Já está ali. O dia 2 de julho é já amanhã. Mas ainda recebi hoje este presente, tal como vós. Já estou a ser um pouco, estarei a ser um pouco ganancioso a pedir o dia da manhã. Não se trata de ganância. Trata-se de projeção. Porque quanto mais tempo nós aqui tivermos, mais oportunidade temos de nos reajustarmos, melhorarmos espiritualmente. É para isso que nós aqui estamos. E é por isso que eu digo até amanhã, se Deus quiser. Porque só Deus pode, só Deus sabe e só Deus comanda as nossas vidas. Porque Ele deu a vida e só Ele tem a condição de tirar a vida. Então, que Jesus os abençoe, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fiquemos com a espiritualidade maior, iluminando os nossos caminhos. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.